Meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. As coisas já fez o Senhor hoje por nós, amém? Quem já está curado aqui, quem sai daqui de posse da cura, da restauração, em nome de Jesus. Desde o início, o Senhor está falando da restauração do altar. Amém? O Senhor tem cura para nós nesta noite. Se você ainda não tomou posse, preste atenção, porque o Senhor tem muito mais para falar conosco ainda. Se você chegou aqui de uma forma, eu tenho certeza que através do poder do Espírito Santo, nós vamos sair daqui transformados pelo poder que há na palavra do Senhor. Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida do pastor Moacir, pastora Milena, pela oportunidade de ministrar sobre a igreja. Amém? Muita responsabilidade na autoridade do Espírito Santo. E pela misericórdia do Senhor que nós estamos aqui. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 8 até o 14, amém? 2 Reis, capítulo 5. Naamã é curado da lepra. Amém? Nós entramos aqui leprosos, muitas vezes de corpo, de alma e de espírito, mas vamos sair daqui curados e sarados em nome de Jesus, amém? Porque nós viemos para mergulhar na presença do Senhor. Nós vamos ler do versículo 9 ao 14, amém? Eu leio um, os irmãos outro, e assim sucessivamente. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, a cana e o carpar e o de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus, a igreja pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Eu estava buscando de Deus essa palavra, e tem profeta na casa, amém? Deus usou a vida do pastor poderosamente, e o Senhor tinha falado sobre a imposição de mãos pela cura. Mas Deus usou a vida do pastor, e aqui como a palavra nos trouxe para confirmar, o profeta Eliseu, quando Naamã chegou ali, o profeta poderia ter saído, impondo as mãos na cabeça dele, orado, clamado ao Senhor por cura, e ele sairia dali curado. Mas a palavra vai nos dizer que quando Naamã chegou diante de Eliseu, ele nem saiu, ele mandou o servo sair. Manda mergulhar 7 vezes. E aí o Senhor fala para mim e para você: você quer ser curado? Mergulha na minha presença. Você quer sair daqui curado e restaurado? Mergulha na minha presença. Muitas vezes nós viemos para a casa do Senhor esperando que o pastor avive o nosso culto. Nós viemos para a casa do Senhor esperando que a pastora, as missionárias, os obreiros da casa coloquem a mão sobre a minha cabeça e eu seja curada. Mas eu não quero me dar o trabalho de mergulhar na presença do Senhor, de orar, de buscar, de pôr as mãos e orar. E o pastor foi usado tremendamente. Coloque as suas mãos sobre a sua enfermidade. É muito fácil o pastor colocar a mão sobre a enfermidade do irmão e a enfermidade ir embora. Porque o pastor está buscando, porque o pastor está mergulhando, porque o pastor está na presença. Mas muitas vezes o irmão quer sair daqui curado, o irmão quer sair daqui voltado.
Márcio. Não é o pastor Márcio que aviva o culto, não é o pastor Moacir que aviva o culto, mas é o que eu e você tem para entregar na presença do Senhor. Nós chegamos aqui com o coração trancado, muitas vezes entristecidos, chateados, e não queremos nem adorar ao Senhor. Enquanto isso, hoje, o povo está ali adorando a outros deuses, o povo está aí fazendo um monte de mandinga, um monte de portal no mundo espiritual aberto. E eu e você estamos na casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ai, estou tão cansada. Trabalhei tanto hoje. Deus usou a vida do diabo naquele início do culto, dizendo que o profeta fez ali o altar, enquanto muito tempo o povo clamava a Baal para descer fogo do céu. E o que descia era fogo estranho, o que não descia era o que subia. Mas quando o profeta clamou, o Senhor fez o altar, clamou: Senhor, derrama fogo para que todos vejam que o Senhor é Deus em Israel. O profeta ali buscou, ele se deu ao trabalho de montar o altar, de pegar as 12 pedras que representavam as 12 tribos. Eu e você não queremos pegar a foto da minha e da tua família para trazer para a igreja. Eu e você não queremos se dar o trabalho de colocar na mesa, nem adianta colocar na mesa o nome da minha família. Se eu e você não acreditar na cura e na restauração, na transformação e na libertação, não vai acontecer. A palavra vai dizer que Naamã, no início do capítulo 5, vai dizer que ele era leproso e ele se vestia atrás de uma veste, de uma capa. E ali o Senhor envia uma menina à casa dele que diz à sua senhora: manda vir um profeta. Se o meu servo for lá, se o meu Senhor for lá, ele certamente será curado. O profeta, ele ouviu a voz através daquela serva, daquela menina que sabia quem era Deus. Eu e você estamos na casa do Senhor muitas vezes leprosos, cheios de capas, cheios de máscaras, porque queremos parecer bons demais. Eu não preciso de cura, e todos nós precisamos, irmãos. Se não é na cura do corpo, é na cura da alma, da mente. A gente está falando de uma igreja, de um grande avivamento, onde o povo está morto e leproso na presença do Senhor. Nós tivemos um culto aqui na sexta-feira passada, onde o pastor Márcio disse: eu conheço essa igreja. E pastor, enquanto o Senhor orava na roda e nós estávamos lá na frente, eu via muitas correntes no chão, caídas, como se quebrasse bilhões de correntes. O povo está aprisionado na adoração, o povo não quer mais, está cansado demais, está pesado demais, está puxado demais para adorar a Deus. Mas eu quero a cura, eu quero a restauração, eu quero a libertação da minha casa. É muito sério que Deus está trazendo para nós, irmãos, para este ministério, para esta igreja. O Senhor está nos chamando para viver um novo tempo. O Senhor não nos colocou de pé, o Senhor não nos manteve firmes até aqui para nada. Eu estava orando a pastora Flávia e o Senhor falou na madrugada: o Senhor não te curou à toa. Há uma unção de cura sobre a tua vida, e aonde você impor as mãos vai haver cura. Aonde você impor as mãos, aquilo que o Senhor mandar, faça, porque há uma unção de cura sobre a tua vida. O Senhor não curou o pastor Moacir à toa, o Senhor não levantou do leito de morte à toa. O Senhor não nos permitiu. A pastora contou aqui o testemunho dela, dizendo dos sacrifícios que eram feitos, das coisas que eram feitas, e até hoje o mal tenta revogar sobre a vida dela aquilo que foi feito lá atrás. Ai dela se não se manter de pé, ai dela se não buscar a presença do Senhor. Todo dia o diabo quer revogar a minha e a tua vida, porque ele acha que tem direito sobre nós. Mas o Senhor, naquela cruz do Calvário, morreu por mim e por você, deu a sua vida para que nós estivéssemos aqui hoje, libertos pelo sangue. Mas nós somos libertos, mas a nossa boca está fechada para adorar. Nós somos libertos, mas enquanto o povo e o mundo ali fora adoram outros deuses, agora Satanás sai aí pelado na rua. Hoje, sexta-feira 13, nós passamos aqui na rua de baixo e eles estavam aqui preparando trabalhos para fazer. E o crente está pensando se vir para a igreja ou não. E eu e você está pensando se dá para vir para o
Muitas vezes o Senhor nos mostra algumas coisas e nós nos fazemos de desentendidos. Entramos e saímos da casa do Senhor leprosos, como Naamã. Não leprosos na carne, mas no espírito, cheio de mágoas, cheio de picuinhas, de olhares maldosos. E entramos e saímos da casa do Senhor achando que estamos santos demais. E o Senhor está nos chamando para um mergulho. E o Senhor está nos convidando para mergulhar na presença dEle. Quer ser curado, quer ser restaurado, quer ter o altar com fogo de novo, mas é fogo santo, não é fogo estranho. Mergulha na presença do Senhor. Quantas vezes, não sei, disse do Senhor, 7, 10, 15. Tantas quantas o Senhor mandar, mergulhe. Nós achamos que nós viemos no culto e nos enchemos e nós temos combustível para aguentar aí mais 15 dias. É todos os dias nós precisamos nos encher da presença do Senhor. É todo dia que eu e você precisa descer e mergulhar na presença do Senhor para ser sarado, para ser curado, para ser transformado. Quando nós temos um encontro com o Espírito Santo de Deus, nós nunca mais voltamos a ser as mesmas criaturas. Quando nós verdadeiramente temos experiências com o Senhor, nada nos tira da presença dEle. A palavra vai dizer que Naamã pede uma carta ao rei, ele vai até o profeta, porque ele necessita de ser curado. Eu e você hoje recebemos o convite de estar na casa do Senhor. O Senhor convidou a mim e convidou a você para estar aqui hoje. Porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Porque o Senhor tem prazer em nos curar. E nós ficamos em casa muitas vezes à base de remédios. Tomando remédio, não dá para ir no culto porque eu estou com uma dor de cabeça muito forte. Mas o Senhor está falando, eu estou lá e eu vou curar. Mas eu não consigo ir. A pastora fala, está com dor de cabeça? Vem com a cabeça. Está com dor na perna? Vem com a perna. Porque é aqui que nós somos sarados. Por diversas vezes e por muitas vezes eu cheguei aqui com muitas e muitas dores e saí daqui restaurada e curada. Porque não tem outro lugar para estar senão na presença do Senhor. Talvez eu vá na farmácia, eu compro um remédio e a dor ela vai, por hora ela vai passar. E tem dores que são mesmo, irmãos, no corpo. Nós temos aí a medicina e temos que cuidar da saúde sim. Mas muitas vezes nós sabemos que tem enfermidades que são espirituais. Muitas vezes nós sabemos que tem enfermidades que são setas. E aí eu e você tá, não é nada, o Senhor está mostrando. E você fica, não é nada, é só tomar um remedinho. Eu tenho sempre essa dor de cabeça, está amarrado em nome de Jesus. Não é normal sentir dor de cabeça. Não é normal sentir dores pelo corpo. Normal é que nós sejamos sarados. Mas nós viemos para a casa do Senhor. E o Senhor, numa noite como essa, está falando de cura. Está falando de restauração do altar. E nós estamos pensando na janta que eu vou comer quando eu chegar em casa. Eu vou jantar, mas eu jantei. Pensando na janta que está lá esperando. Nós estamos perdendo tanto tempo, irmãos, com coisas que não nos edificam. E estamos deixando de sentir a presença do Senhor. A pastora Flávia, por esses dias, ela louvou e ela disse: esquece a letra e só adora o Senhor. Se entrega na presença do Senhor. A gente fica preocupado se o irmão está afinado, se o irmão sabe a letra, se o microfone está bom, se o microfone está alto, se o microfone está baixo, se a irmã vai errar a letra. Não quer adorar ao Senhor. Quando nós nos deleitamos em adorar ao Senhor, o Senhor move.
Nós saímos daqui transformados, nós saímos daqui restaurados. Mas a gente vem para a casa do Senhor e nem abrir a boca para adorar a gente quer. Nós falamos de um grande avivamento sobre esta terra quando nós estamos tão frios espiritualmente. Quando a igreja do Senhor, ela precisa ficar ouvindo o pregador: dá glória, dá glória, dá glória. E eu e você precisamos adorar ao Senhor, porque nós louvamos aqui: diga Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. E se Ele é santo, e se Ele é o Todo-Poderoso, porque eu e você viemos para a casa dEle e não queremos nem adorar a Ele. E aí no mundo de sexta-feira, de cura e libertação, e o Senhor pela madrugada me falou muito sobre cura no dia de hoje. Eu falei: Deus, confirma, Senhor, confirma. E Deus usou a vida do pastor poderosamente. E muitas vezes nós queremos a imposição de mãos dos profetas, dos pastores, dos líderes. Mas nós temos a autoridade de botar esse mal para correr. Nós temos a autoridade de expulsar esse espírito de enfermidade da nossa vida e da nossa casa. Mas eu não estou enferma. E o Senhor não está falando só de enfermidade da carne, o Senhor está falando de enfermidade da alma, do espírito. Tem muita gente que está dentro da casa do Senhor, mas está tão amargurada. Tem muita gente que está dentro da casa do Senhor, mas vive em ansiedade, vive em depressão, em tristeza profunda. Porque não está mergulhando na presença do Senhor. Porque quando nós mergulhamos, irmãos, verdadeiramente na presença do Senhor, assim como Naamã mergulhou no rio 7 vezes, quando nós mergulhamos, nós somos transformados. A tristeza, ela pode até vir, mas ela não tem vez, ela não tem lugar, porque ele está preenchido pela alegria do Senhor. A decepção, ela pode até vir, mas não vai achar lugar, porque nós estamos firmados no Senhor. Aleluia. A tribulação, ela pode até vir, mas se nós estamos no Senhor, nós temos paz. Quando nós verdadeiramente buscamos na palavra do Senhor a verdadeira água viva, aquela que nos limpa, que nos cura, que nos restaura, que nos transforma, nada de ruim tem lugar. Nós ouvimos aqui no domingo que o mal não acha lugar em nós se nós estivermos tementes ao Senhor. Se nós estivermos em Deus, o mal ele pode até vir, mas ele não acha lugar. E a palavra vai dizer que Naamã, quando ele chega na casa do profeta e o profeta não sabe, ele manda um servo dizer para ele: vai e mergulha 7 vezes. Ele questiona: mas eu vim até aqui. Ele podia sair, invocar o Deus dele e dizer para mim ser curado. E ele manda eu descer o rio. E no versículo 12 ele diz: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco melhores do que de todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Porque não é aonde nós queremos, é aonde o Senhor nos manda ir. É quando a gente não quer mergulhar mesmo, que o Senhor nos manda mergulhar, é para entrar na intimidade com Ele. É quando a gente está passando pelo processo da enfermidade e o Senhor fala: me adora. É quando a gente está passando pelo processo do luto e o Senhor está falando: vai me adorar ou vai ficar aí só reclamando? Vai mergulhar na minha presença? Porque se a gente for tomar atitudes pela nossa carne, num dia triste, num dia de raiva, a gente vai para cima de alguém. Num dia triste, a gente não quer ver ninguém, a gente não quer nem orar, a gente não quer buscar
porque a gente está entristecido demais. Mas quando nós decidimos ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que o Senhor nos manda, e nós verdadeiramente mergulhamos na presença do Senhor, nós somos restaurados e fortalecidos. E o que me fortalece é a palavra do Senhor. É a verdadeira água viva. A palavra do Senhor vai nos falar da mulher samaritana, que Jesus diz para ela: dá-me de beber. E ele diz para ela: se tu soubesses quem te disse, quem beber dessa água jamais voltará a ter sede. Aqui nós estamos falando de Naamã, que mergulhou 7 vezes para ser curado de uma lepra que era na sua carne. Mas se a gente for olhar a mulher samaritana, quando Jesus fala para ela: traz o seu marido, e ela diz: não tenho. Ele diz a verdade. Porque o Senhor nos conhece. E talvez ali naquele dia a mulher samaritana, ela precisava de uma cura interna. Talvez naquele dia ela não precisava de uma cura assim como Naamã, mas ela precisava beber da água viva, daquela que quando você bebe, você não volta a ter sede, que você é sarada, você é curada. E o Senhor nos leva a curas desta noite, e eu não sei como você chegou aqui, mas eu creio em nome de Jesus que você já foi tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você já impôs as mãos sobre você e essa enfermidade já bateu em retirada, mas você precisa crer que essa enfermidade ela não tem poder sobre a tua vida. Eu vou pedir para a operadora Carol preparar o louvor, recebe a cura, e você vai adorar ao Senhor. E eu não sei qual é a cura que você necessita. Se é carnal, se é emocional, eu não sei, mas é você com o Senhor. E aí eu vou usar as palavras da pastora Flávia. Não preste atenção na letra, mas tome posse da sua cura. Unção de autoridade, de ousadia, unção de cura, de restauração. Receba nesta noite, saia daqui sarado e curado pelo poder que há no nome de Jesus. Quando nós estamos na presença do Senhor, o mal ele não pode prevalecer, porque maior é o Senhor. A palavra vai dizer que Naamã ele mergulhou as 7 vezes e ele foi curado. E eu não sei quantos mergulhos o Senhor vai pedir para você dar. Eu não sei quantas vezes o Senhor vai pedir para você mergulhar nisso, mas eu já estou mergulhando um tempo, porque tem um tempo que o Senhor está falando para nós mergulharmos na presença dEle. Tem um tempo já que o Senhor está usando este altar para dizer: me busque, mergulhe na minha presença, volte para o lugar da adoração. E se o Senhor está falando, é porque nós ainda precisamos fazer. E se o Senhor está falando, é porque eu e você ainda precisam mergulhar. Aí talvez você fale: Denise, mas eu já mergulhei, já entrei no propósito. Então faça um novo propósito, mergulhe mais uma vez, busque a presença mais uma vez. E eu creio, em nome de Jesus, que você vai sair daqui marchando, pisando na cabeça de Satanás. Porque muitas vezes o inferno traz algumas coisas para nos fazer parar na caminhada. A tristeza, o peso, a decepção, a enfermidade na alma, no corpo. E muitas vezes nós deixamos de vir à casa do Senhor porque estamos dando lugar para as enfermidades, para as lepras. Eu convido a igreja a se colocar de pé.